pescoço. No swing da batida, com o morto muito louco. Para, para, pam, 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 para, 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 pam, 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 pam. Ei! Para, para, pam, 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 para, 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 pam, 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 pam. Ei! É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado nessa dança. Atenção, pessoal. Nesse exato momento, 10 segundos. Vou pedir a arte da maratona, tá? Joga de dois, mas tudo bem. Atenção. Voltei, Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. E ali, ferinha, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje, mais uma vez ao vivo, e eu estava morrendo de saudade de falar com vocês. Sério, a gente fica assim tremendo diante das câmeras, mas é muito gostoso estar aqui, é muito gostoso passar a nossa energia para vocês, e pode ter certeza que o meu coração está cheio de amor e energia positiva para a gente vencer esse Enem. Se liga aí, o SSA também. A gente não está esquecido não. E hoje, não se esqueçam, começou as inscrições, não foi? Calma, já tem um monte de aluno falando comigo, dizendo que o Beto, sabe o Beto que entrega o boleto do Enem? Que o Beto não está entregando nada. Calma, já tem um monte de postagem, já tem meme, todo mundo preocupado, aperreado, porque o Beto do Enem não está entregando o boleto. Calma de novo. Respira fundo. E amanhã você tenta de novo, ou mais tarde, porque deve ter muita gente tentando agora, muita gente acessando, fazendo a inscrição ao mesmo tempo. É normal dar pane. A internet e os sistemas não estão preparados para uma demanda tão grande de pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Primeiro, pensamento positivo. Ok? Hoje... Olha pra aí, a produção comigo. Trouxe pelo braço. Ai, que saudade do carnaval. Eu sei que tu tá também. Mas hoje, agora, calma, vamos recapitular aqui. A gente vai transmitir 2 aulas maravilhosas. Eu vou dizer primeiro a pessoa incrível que vem na segunda aula. Porque a primeira aula já eu chamo para ele vir para o palco. Vocês estão com saudades daquele professor que canta, que dança, que balança a galera? É hoje, minha gente. Nós vamos ter Jonathan Alves na segunda aula com biologia. E aí acho que o assunto é fotossíntese. Se liga, pega o caderno e a caneta, porque vai ter dica para você anotar, vai ter bizu para você anotar para o Enem. E o professor que vem na aula agora, assim que eu sair daqui do palco, né, que eu já estou falando demais, é o nosso querido... espera que eu vou chamar. Antes disso, eu quero mostrar para você um projeto lindo que nós estamos preparando para a nossa volta. Solta aí, produção, por favor. Lê aí, minha gente, comigo. Maratona de revisão. É isso mesmo. Tudo que a gente viu até agora, nas aulas online, nas aulas digitais, serão revisadas presencialmente. Presta atenção, fera. Você que já é fera melhores do mundo, vai ter uma maratona de revisão presencial dos conteúdos que foram vistos online até agora. Não importa a data que a gente volte. Na hora que voltarmos ao presencial, a nossa programação de revisão dos conteúdos já está no esquema para que você revise
revise todo o conteúdo presencial. Você vai revisar nessa maratona. Todo o conteúdo online, digital, você vai revisar nessa maratona. Quem ainda não é Melhores do Mundo, pode passar a ser por apenas R$20. Nós temos pacotes de apenas R$20. Entre em contato com a gente. Para você ser Fera Melhores do Mundo, não precisa desembolsar muito. Claro que para ter o pacote completo, paga um pouco mais. Mas você já pode ser Fera Melhores do Mundo a partir de R$20. Tá bom? Bom, vamos começar a aula. Eu vou trazer aqui para o palco um professor incrível, maravilhoso, que o Cupido bomba quando ele aparece nas telinhas. E é o nosso querido professor Pedro Botelho. Olá, minha gente, boa tarde, boa tarde. Que coisa boa estar aqui com vocês. Pedro, seja muito bem-vindo. A aula hoje é Obrigado. sobre... Hoje a gente vai falar sobre o período pré-colonial. Pré-colonial do Brasil, né? Do Brasil, falar História de do história do Brasil, Brasil. Maravilha. Vou te deixar à certeza. vontade, tá certo? O palco Tá é todo bom. seu. Ok, gente, boa tarde. Que coisa boa estar aqui com vocês. Vamos lembrar que aluno focado é aluno aprovado, então pega teu bloquinho de notas, pega teu caderno e anota tudo que a gente vai falando aqui, hein, gente? É sempre muito importante. E olha, eu sempre vou falar isso, sempre falo nas minhas aulas e aqui no MDM ao vivo no programa, eu também vou dizer, gente, História do Brasil representa 60% a 70% de todas as questões de história. Ou seja, quando eu falo de História do Brasil, eu estou falando um negócio que com certeza cai, não é verdade? Hoje a gente vai falar de algo muito importante. Hoje a gente vai citar também um pouquinho do encontro, o encontro formador, da invasão, do descobrimento. Hoje a gente vai falar sobre o contato entre portugueses e também os nativos brasileiros, beleza? Isso é algo muito importante para a condição da gente enquanto povo, enquanto etnia, enquanto formação do período colonial brasileiro. Hoje a gente vai falar dos primórdios de tudo. Hoje a gente vai falar do período pré-colonial e também das nações indígenas anteriores a esse encontro, beleza? Então é algo muito importante, é algo que cai, com certeza pode estar na tua prova. É importante que você também anote, beleza, fera? Então bora nessa, vamos começar. A produção aqui vai passar os slidezinhos pra gente. Então, bora nessa, vamos? Vamos, então? Opa! Bora nessa. Galera, quando a gente fala das 3 fases da história do Brasil, normalmente a gente divide aqui, né? No período pré-cabralino, o período colonial, do período pré-colonial e o período colonial. Essas são as 3 fases aqui, as 3 primeiras fases da nossa história. Depois do período colonial, quando vem a independência, aí começa o Brasil Império e depois, com a proclamação da República, o Brasil republicano. Mas quando a gente fala de período colonial, a gente pode separar aqui em 3 fases. A gente pode estar falando aqui do período pré-cabralino, ou seja, antes da vinda de Cabral, antes do encontro entre esses dois mundos, essas 2 dimensões, tá certo? Os nativos brasileiros e os europeus, portugueses, beleza? Então a gente pode estar falando aqui desse período pré-cabralino, ou seja, antes do encontro. Quando a gente fala depois desse encontro, a gente vai estar falando do período pré-colonial, que é anterior ao povoamento, é anterior ao plano de colonização da coroa portuguesa, e aí a partir de 1533, de fato, é quando começa o povoamento, é quando começa sistematicamente a relação entre portugueses, depois aparecem os escravos africanos e também os nativos brasileiros, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as 2 primeiras fases. A gente vai falar aqui do período pré-cabralino, vamos falar das nações indígenas e depois a gente fala do período pré-colonial. A gente vai deixar você a ponto de bala para entender o povoamento brasileiro, as capitanias hereditárias e assim sucessivamente, beleza? Então bora nessa. Vamos então analisar aqui os pontos principais que estão aparecendo na sua tela aí, os slidezinhos. O período pré-cabralino, ou seja, vamos falar aqui de um período bem longo, né, que vai de 13 mil anos antes de Cristo, com a chegada, minha gente, pré-história, com a chegada dos ancestrais indígenas, tá certo, na América, primeiro na América do Norte, e esse povoamento que vai se seguindo depois, né, pelo Estreito de Bering. Algumas teorias também já dizem que o povoamento da América lá na pré-história pode ter ocorrido um pouco antes do que 14, 13 mil anos antes de Cristo. Então nós temos algumas outras teorias para o povoamento da América, tá certo? E esse período pré-cabralino vai abarcar tudo isso, tá certo? Desde o povoamento primitivo da América até o encontro, gente, até 1500, beleza? Então vamos pegar aqui essa parte aqui do período pré-cabralino, vai voltar aqui o slide para você ver.
Primeiro ponto, a gente vai ver que o povoamento indígena, tá? Como o Brasil estava disposto, em termos das nações indígenas, nos troncos linguísticos. Depois a gente vai ver aqui a divisão desses troncos, né? Os troncos étnicos. E terceiro ponto, que é muito importante quando a gente fala de período pré-cabralino, é falar também da indústria ceramista, beleza? Quando eu falo do período pré-colonial, eu estou falando de um período bem curtinho, que é esse intervalo entre o descobrimento e o decreto de criação das capitanias hereditárias. De 1500 a 1533, eu vou ter esse intervalo, esse período em que o Brasil ele vai ser meio que relegado ao esquecimento da coroa portuguesa. O encontro já aconteceu em 1500, mas esses 33 anos aí o Brasil ele está simplesmente posto em um nível secundário de interesse da coroa portuguesa, ok? E aí, em 1533, que não é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? A gente vai ver essas duas primeiras fases, é quando começa o povoamento brasileiro de fato. E aí, nesse período pré-colonial, o que é que eu tenho? Esse período pré-povoamento, pré-capitanias hereditárias, eu terei, meu fera, a extração do pau-brasil, o escambo, a catequização indígena, ou seja, os primeiros contatos entre portugueses e nativos. E terceiro ponto, uma briga geopolítica daquela época, uma briga entre nações do antigo regime, ou seja, entre potências coloniais. Terei o combate contra os franceses e também as expedições de guarda-costas, ou seja, a briga entre os navios da coroa portuguesa contra os piratas, os corsários franceses, que não admitiam que o Brasil pertencesse à coroa portuguesa, desde aquele momento ali de 1494, quando Espanha e Portugal resolvem separar o mundo, certo? Em duas zonas de exploração, a exploração espanhola, a exploração portuguesa, com o Tratado de Tordesilhas, beleza? Então a gente vai ver tudo isso no período pré-colonial. Mas vamos nessa, vamos começar aqui agora. Vamos falar então sobre os nativos brasileiros. Bem rapidinho, minha gente, vamos nessa, vamos passar aqui o slidezinho. Pronto. Período pré-colonial, vamos ver, né, as características gerais dos nossos índios. Primeiro ponto, minha gente, que eu peço para que você entenda é que não dá para a gente começar a falar de história do Brasil com generalizações, com preconceitos, tá? Com afirmações gerais demais. Não, minha gente, olha, quando eu falo dos nossos índios, quando eu falo dos nossos nativos, eu estou querendo te dizer que eu estou falando de uma população de quase 20 milhões de pessoas, e esse número é também contestado por alguns historiadores, que falam, na verdade, de uma população muito maior de índios no Brasil naquela época, tá certo? E esses índios serão dizimados por todo um contexto de catequização, de escravização, de guerras, para que a coroa portuguesa consiga firmar o seu território, tá certo? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre os índios brasileiros é que esses índios, eles não são uma coisa só. Eles não representam apenas um povo, mas, na verdade, eles representam várias nações. A gente não vai delimitar, certo, um contexto só, um conceito só para tratar dos nossos indígenas. Pessoal, a gente está falando de cerca, quase mais ou menos aí, 1.300 línguas e formações étnicas dentro do solo brasileiro. Ou seja, não dá para você tratar os índios brasileiros de uma maneira generalizada. Esqueça isso. Cada nação vai ocupar uma porção do território, tá certo? Cada tronco indígena, tronco linguístico, vai ter sua própria cultura, seu modo de fazer, seu modo de organização, tá certo? Então, nada de tratar e nada de confundir uma nação indígena com a outra, beleza? São contextos diferentes, são costumes diferentes. Nós vamos tratar aqui os aspectos gerais? Sim, vamos, mas esses aspectos gerais não definem totalmente o que era uma nação indígena. Então, nada de tratar os nativos brasileiros como se fosse uma coisa só, como se todo mundo fosse tupi e que todo mundo fosse canibal e assim sucessivamente. Esqueça. Alguns desses costumes gerais que a gente vai ver aqui agora, eles eram praticados, outros não. Beleza? Então, ó, primeiro passo para a gente compreender os nativos brasileiros é esse. É tirar do coração, tirar da cabeça esse preconceito que generaliza demais, tá certo? Populações tão riquíssimas culturalmente. Beleza? Então, bora nessa. Vamos botar aqui para o slide. Vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição dos troncos linguísticos. Nós temos aqui o Tupi-Guarani. Realmente, de fato, eles moravam no litoral. Eram a maior parte junto com o tronco G. Tá certo? Os portugueses e os espanhóis, eles tiveram primeiros contatos com
os índios das nações Tupi-Guarani, como por exemplo aqui em Pernambuco, Tabajaras e Caetés, tá certo? Duas nações inimigas mortais desde muitos séculos, mas que disputavam territórios, que faziam guerra um contra os outros, mas eram do tronco Tupi. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que essas duas nações, elas representavam a mesma coisa. Não, claro que não. Já existia um contexto de tensão entre essas duas nações há muito tempo antes da chegada dos portugueses. Curioso, os portugueses fazem amizade com os tabajaras e os franceses que vinham para cá ilegalmente contra o Tratado de Tordesilhas para afrontar a coroa portuguesa. Os franceses fizeram amizade com os caetés. Ou seja, os caetés e os tabajaras que já brigavam entre si, e portugueses e franceses que estavam brigando naquela época. Portugueses fazem amizade com os tabajaras, os caetés fazem amizade com os franceses, e esse caldo só faz engrossar aqui na história de Pernambuco, do Pernambuco colonial. Veja só que coisa. Vamos voltar aqui para o slide, então. Nós temos, olha só, presta atenção aqui, nós temos outros troncos, como, por exemplo, o Aruac, Caribe e assim sucessivamente. Olha a riqueza desse mapa. Olha só a disposição geográfica dessas nações, desses troncos linguísticos. É interessante que, como os Tupi-Guaranis foram os que primeiro fizeram amizade com os portugueses, todos os outros índios, todas as outras nações que não falavam o tronco Tupi-Guarani, eles eram chamados de tapuias, índios tapuias, aqueles que não falavam tupi. Ok? Então os portugueses vão arregimentar, generalizar, com o olhar do colonizador, todas as nações que simplesmente não falavam o tronco tupi. Ou seja, esse contexto de generalização, de preconceito, de você abarcar uma série de povos em uma coisa só, em uma caixinha só, isso é algo que vem de muito tempo e que a gente precisa se desprender desses conceitos, desses pré-conceitos. Beleza? Mas ok, você já entendeu a riqueza cultural, você já entendeu os povos diversificados que existiam aqui. Vamos tentar entender, então, os costumes mais gerais dessas nações indígenas? Vamos nessa? Vamos voltar aqui para o slide? Gente, primeiro ponto, aldeias independentes e semi-confederadas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nações indígenas, elas não tinham um território próprio. A gente não tem um reino, um território unificado. Beleza? Então, eu não posso dizer que uma aldeia exercia uma função de reino, exercia uma função de regionalização. Eu sei onde existe esse tronco indígena, esse tronco linguístico. Eu sei dizer onde cada região pertence a cada nação, mas isso não quer dizer que aquilo ali era um território plenamente definido, como naquela época as nações europeias estavam tentando fazer, lá na Europa, os seus territórios, costurar os seus territórios geograficamente falando. Esse conceito civilizatório, esse conceito territorialista, diz muito respeito à formação do Estado moderno, que condiz com o cenário europeu. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, o que a gente vai observar são povos indígenas dispostos, tá, em certas partes do território brasileiro, mas isso não quer dizer que eles tinham um território fixo, que eles tinham um território independente. Beleza? Então as aldeias representam um tipo de governo particular. Ok? Cada aldeia vai ter uma liderança, cada aldeia vai ter sua própria independência. Beleza? Vamos nessa então? Vamos voltar aqui. Pessoal, a agricultura é um tipo de agricultura de subsistência, ou seja, eu planto para sobreviver, eu planto para comer. Eu tenho uma hortinha, um roçadinho, onde eu vou plantar mandioca, batata, milho, amendoim. São gêneros americanos, são gêneros aqui do nosso território. Tá certo? E os índios plantavam. Normalmente essa tarefa cabia às mulheres que sustentavam toda a aldeia, tá certo? Nós temos também a tarefa de caça e pesca, tá? Outro ponto interessante que você precisa tirar do coração é essa história de que o índio, o nativo, ele é preguiçoso, que ele não se dá com o trabalho forçado. Esqueça isso, minha gente. Olha só, a Constituição do nativo brasileiro é uma Constituição guerreira, é a construção de identidade da guerra, da luta, da batalha. Caetés e Tabajaras não passaram só 10, 20 anos batalhando não, minha gente. São séculos de disputa. A função do homem na aldeia era caçar, pescar, fazer trabalhos braçais, mas quando não tinha serviço para fazer, ele descansava, porque ele deveria estar preparado para a próxima época de guerras. Ser índio é ser guerreiro, ser nativo é ser a força que representa aquela aldeia, aquela comunidade, percebe?
Então, ó, o preconceito do olhar do português de dizer que aquele índio não servia para o trabalho braçal, para o trabalho na agricultura extensiva da cana-de-açúcar, morria fácil ou não queria fazer o serviço, é simplesmente porque o nativo é guerreiro, minha gente. O nativo, ele tem força, ele serve para guerrear e não para plantar. Percebe? Além do que, a agricultura em larga escala, a monocultura do latifúndio português, ela não combina com o tipo de agricultura que era praticado na aldeia, que é um tipo de agricultura de quê? De subsistência. Ou seja, o estilo de vida do nativo, a identidade do nativo, o cotidiano do nativo brasileiro, é tudo isso contrário àquilo que os portugueses criaram como expectativa. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide. Além de valorização da guerra e da bravura, por haver conflitos constantes, a gente vai ver, como a gente já disse aqui, que a divisão das tarefas é um tipo de divisão por gênero, tá certo? Ok? Além disso, nós vamos verificar a socialização dos meios de produção, de toda a produção, ou seja, tudo é para todo mundo. O que é plantado, o que é colhido, o que é caçado, pescado, tudo é repartido, beleza? A liderança dessa aldeia vai ficar em basicamente 2 postos. O cacique, ou o morubixaba, como era chamado também, vai ser a liderança militar administrativa. E a liderança religiosa, educacional, responsável por passar as lendas, os costumes, as leis, a educação, as crenças, vai ficar tudo isso na liderança do pajé, beleza? O pajé é o xamã que controla, tá certo? Os costumes, as lendas, toda a questão subjetiva, psicológica e cultural daquela aldeia. Beleza, gente? Lembrando que, embora o cacique seja o cacique e o pajé seja o pajé, isso não representa uma elite dentro da aldeia, porque a sociedade dos índios, dos nativos brasileiros, é uma sociedade horizontal. Não tem diferença de classes, de riqueza, nem nada do tipo. Beleza? Vamos voltar aqui então. Além disso, essas crenças elas estão baseadas no politeísmo, tá certo? E crenças diversas em forças da natureza. E outro ponto que eu deixei para o final aqui, mas que é polêmico, não é? Precisa entender, é a questão da antropofagia, que é o ritual canibal. Gente, presta atenção aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, pelo amor de Deus. O ritual de antropofagia não era simplesmente um ritual para você comer a carne humana, simplesmente porque era gostoso. Não, nada a ver. Pessoal, temos que entender que existe toda uma crença por trás. Lembre-se, o guerreiro é o índio é guerreiro. Aquele guerreiro que perde e que é capturado, aquele guerreiro ali vai ser aprisionado pela aldeia que venceu. E meses depois de ser bem tratado, bem cuidado, mas preso, aquele cara seria morto num ritual religioso que executaria ele, certo? Ele seria amarrado e com um porrete, o cacique ou o pajé mataria, executaria aquele preso de guerra e aquela carne seria dividida, assada e comida por toda a aldeia vencedora. Mas não se acreditava apenas que aquela carne faria bem. Se acreditava, na verdade, que devorar o seu inimigo que perdeu era absorver as suas qualidades. Um bom arqueiro que foi capturado e morto, a parte mais valorizada vai ser seu braço, seus olhos, talvez, se ele for inteligente, seu cérebro. Ou seja, o ritual canibal, o ritual antropofágico, não é o ritual simplesmente para você se alimentar, mas, na verdade, é a crença de que você absorve as qualidades daquele seu inimigo derrotado e capturado. Beleza? Então você tem que entender não o canibalismo em si como ato, mas você tem que entender, na verdade, que aquilo ali é um ritual e que existe uma crença, existe toda uma tessitura, tá certo, de um valor, beleza? E esse valor é o valor da guerra. Esse valor é a crença de que você absorve as qualidades do seu inimigo, beleza? Então, ó, foco total nisso. Não se ligue apenas no canibalismo em si, mas sim na crença que existe por trás. Show de bola? Vamos passar então? Vamos continuar? Pessoal, vamos passar aqui o slide rapidinho. Produção. Vê só. Nós vamos ver aqui os contatos, tá certo? Entre portugueses e indígenas. Nós podemos falar aqui de 3 grandes frentes. O contato indígena, que inicialmente é amistoso, né? Veremos que a escravização, a relação entre indígenas e portugueses, ela vai entrar em conflito com
a colonização, depois que as capitanias hereditárias são criadas em 1533, é aí que a gente vê que o português resolve ficar, resolve povoar a terra e que vai aproveitar essa terra de maneira latifundiária, ou seja, de maneira agroexportadora. O patrimônio açucareiro começa a ser pensado. E aí, minha gente, quem é que vai trabalhar nessa cana de açúcar, nesses engenhos? Bom, vai ser primeiramente a mão de obra indígena, que vai ser escravizada, e as relações entram agora então em conflito. Beleza? Só que antes disso, que é o foco da aula de hoje, é até a criação das capitanias em 1533. Até o fim do período pré-colonial, o contato entre portugueses e nativos vai ser um contato amistoso, baseado na troca, baseado no escambo e em vários outros favorecimentos. Então, esse contato vai ser inicialmente amistoso e depois ele entra em conflito. Show de bola, beleza? E muito por parte dos portugueses, na verdade? Pois é. Vamos voltar aqui para o slide, então. Vamos analisar aqui as outras questões do contato indígena. Vamos nessa produção, olha só. Terceiro ponto, o choque de cultura, tá certo? Que vai existir entre a matriz cultural dos nativos brasileiros e a matriz cultural católica, europeia, moderna dos portugueses. E aí a gente vai ter questões como, por exemplo, o mito do bom selvagem, o paraíso perdido e o escândalo pela questão do canibalismo. Os portugueses simplesmente não vão entender essa questão da antropofagia. Eles não vão entender essa relação cultural e religiosa que existia no ritual canibal, no ritual antropofágico. Beleza? Alguns filósofos vão analisar, por exemplo, de que talvez o selvagem, o nativo brasileiro, ele seja exatamente aquela prova cabal de que o homem, ele nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. De que os nativos, eles tinham um tipo de sociedade mais pura. Percebe? Outro ponto que vai se seguir é os costumes nativos, a pureza que a Igreja Católica vai tentar enxergar naqueles povos, o paraíso que era a geografia brasileira, que ainda é. Isso vai criar a crença do paraíso perdido. Aqui teria sido, então, o antigo jardim do Éden, da qual Adão e Eva foram expulsos. Olha só que coisa, hein? Mas isso vai ser uma das crenças que vai circular naquela época, beleza? Então, foco total, porque vai que tu use isso na tua redação, na verdade. Gente, olha só, o choque cultural, a mistura identitária de dois mundos completamente diferentes. Olha só, é muito interessante você perceber essas entrelinhas culturais que existem no contato colonial entre portugueses e os nativos. Lembre-se, a colonização do Brasil, a história do Brasil, ela começa através de contradições, violências, torturas, extermínios, mas ao mesmo tempo tem muito intercâmbio cultural ali por trás. Já diria, por exemplo, Gilberto Freire, o nosso maior trunfo é a nossa miscigenação. Então imagina você colocar isso na sua redação, ou você tentar interpretar uma questão de história quando fala desse encontro cultural de dois mundos completamente diferentes. Beleza? Vamos partir aqui então, vamos voltar para o slidezinho. Gente, catequização. Com a criação da Companhia de Jesus, a catequização dos nativos, ela ganha um novo salto, ela ganha uma nova dimensão. Principalmente porque na Europa, a partir de 1515, a gente vai ver a reforma protestante. Ou seja, religiões cristãs que rompem com a Igreja Católica e praticamente um terço da Europa resolve abandonar a Santa Sé do Vaticano. Eita, complicou, não foi? Pois é, mas a Igreja Católica, ela então, através da Contra-Reforma, cria a Companhia de Jesus, uma companhia, um grupo, uma ordem religiosa com basicamente duas missões: catequizar os povos além da Europa e cuidar também da educação nesses novos territórios coloniais das monarquias europeias, beleza? Basicamente é isso que a Igreja Católica vai botar como papel da ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus, beleza? Catequizar os nativos e também educar as elites coloniais com seus colégios, os centros de ensino e assim sucessivamente. Show de bola? Vamos para o terceiro ponto, então, do contato indígena e europeus. Vamos nessa? Vamos dar uma olhadinha aqui? A questão do extermínio. Gente, a escravização e as guerras de ocupação vão levar, logicamente, ao extermínio da população nativa. E tem o segundo ponto, que é a questão das epidemias e as doenças trazidas pelos europeus. Entenda, os povos nativos aqui da América, eles estavam praticamente isolados geneticamente, tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo lhe dizer que o norte da África, todo o continente europeu, o continente asiático, o Oriente Médio,
Eram regiões por onde havia uma circulação de pessoas, produtos, né, de mercadorias. Então sempre houve um contato geográfico entre essas nações, entre esses povos, essas regiões. Então o chamado Velho Continente, ele era muito bem integrado territorialmente. Por mais que o feudalismo tenha parado isso, encerrado esse contato na Europa, no continente europeu, tá certo? Mas o que você precisa entender é que algumas doenças, como por exemplo a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, essas doenças, essas epidemias, elas eram cessadas, elas não iam muito adiante. E a questão dos anticorpos eram criados ali e passados de tempos em tempos. Só que o continente americano ele estava isolado. Então os nativos americanos, seja da América do Norte, Central ou aqui da América do Sul, esses nativos, eles não tinham anticorpos para doenças básicas, para doenças como, por exemplo, a própria gripe, que já circulava na Europa há muitos séculos. Então, gente, doenças básicas para o povo europeu acabava dizimando e muito milhares e milhares de índios. Só para você ter ideia, em 1568, mais ou menos por ali, se queixava o governo de Pernambuco exatamente da mortalidade rápida que os índios acabavam tendo. E um escravo indígena não valia mais do que o preço de uma cabra. Olha só, gente. Olha só que coisa. Olha o que é que o governo de Pernambuco está reclamando. Imagina. Está tratando não só o índio como uma simples mercadoria, como uma peça de trabalho, o que é correspondente ao sistema escravista, mas está dizendo que essa mortalidade ela faz com que o preço de um escravo indígena acabe valendo o preço de uma cabra. Ou seja, essa carta, essa correspondência, esse documento histórico diz muito sobre essa época. E diz muito sobre esse encontro e esse extermínio biológico, tá certo? Que foi, na verdade, indireto entre portugueses e nativos. Show de bola, gente. Então vamos nessa, vamos continuar aqui então, tá? Vamos continuar nosso slide. Produção, passa aí, por favor, para a gente tratar agora do período colonial, período pré-colonial. Vamos nessa. Olha só, aqui eu tenho duas imagens interessantíssimas. Uma imagem do século, uma gravura do século XVI, tá certo? E outra imagem do século XVII. Aqui eu já tenho uma imagem, um retrato, tá certo? Do povo brasileiro, da etnia brasileira feita pelos holandeses. Esse segundo retrato aqui, tá certo? Da parte direita a gente está vendo aqui um retrato do Albert Eckhout, que veio com Maurício Nassau na sua comitiva artística. Olha só o que é que 100 anos de colonização vai poder modificar na visão do português, do europeu, em relação aos nativos, aos indígenas. Se você pegar essa gravura aqui em preto e branco, do século XVI, do início do século XVI, você percebe, se olhar direitinho, que os traços dessa representação são traços europeus. É como se os índios eles tivessem sido retratados etnicamente como europeus. Só que aqui nessa segunda imagem, né, eu já tenho, então, uma pintura muito mais próxima da realidade, um sentido mais verossímil, beleza? Isso é um reflexo não apenas de um contato maior que vai sendo feito, como também do próprio olhar do artista em relação a essa etnia brasileira. Show de bola? Vamos nessa? Vamos passar aqui, então. Pessoal, enquanto Portugal consumia os lucros da exploração das Índias, da África e da Ásia, o território da América Portuguesa ficava esquecido durante 30 anos. Gente, o Brasil praticamente foi relegado ao esquecimento, porque o interesse e as atenções deveriam ser colocadas todas no Oriente, no comércio das especiarias. O Brasil não tinha ouro, o Brasil não tinha prata, não tinha nada de interessante, a não ser catequizar os nativos e fazer escambo do pau-brasil. Tirando isso, o interesse da coroa portuguesa era continuar explorando o comércio da Ásia. Só que isso vai mudar quando a coroa francesa começar a ameaçar os interesses portugueses. Vamos nessa? Vamos olhar aqui o slide. Vamos então ver aqui? Olha só. Não havia produção nem consumo mercantis no Brasil. O rei deveria escolher onde concentrar capitais e embarcações, soldados e populações, pois eram escassos. O retorno do lucro era garantido com o comércio do Oriente, com o comércio das especiarias. Esse é o período pré-colonial brasileiro, de 1530 a 1533. Beleza? Então esse papel de esquecimento e de atenção para a Ásia vai ser durante esses 33 anos. Pré-povoamento, pré-colonização, pré-construção do patrimônio açucareiro, beleza? Então vamos ver o que estava se passando aqui para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje. Vamos nessa? Tu passa aí, produção. Pronto.
Olha só, desinteresse da coroa portuguesa no Brasil, a ameaça dos franceses, principalmente dos piratas, e expedições de guarda-costa. Então, basicamente, os poucos navios que vinham para o Brasil, eles vinham fazer duas coisas. Patrulhar a costa brasileira contra os piratas franceses. Só para você ter ideia, aqui no Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, por 8 vezes os franceses estiveram aqui, construíram um forte de madeira para fazer comércio, para fazer escambo de pau-brasil com os caetés. E por 8 vezes os portugueses tiveram que derrubar esse forte ali no Cabo de Santo Agostinho. Olha só que coisa, hein, gente? Porque os piratas franceses simplesmente ameaçavam o domínio português do território brasileiro. Beleza? Os franceses, eles questionavam a validade do Tratado de Tordesilhas. Negava o domínio espanhol, português e a interferência do Papa, do Vaticano na época, que foi quem mediou o Tratado de Tordesilhas. O rei da França, Francisco I, ele nega exatamente isso. Ele nega esse Tratado de Tordesilhas. E por isso manda os seus piratas ameaçarem o território brasileiro em relação à coroa portuguesa. Então, tirando isso, tirando os navios que vinham para fazer escambo do pau-brasil, vinham para explorar a costa brasileira e proteger. Na economia, a gente vai ver aqui o escambo do pau-brasil, a extração vegetal e animal, capturar o macaquinho, o passarinho e vender na Europa porque era um negócio legal. E terceiro ponto, estabelecimento de feitorias. Gente, o que é uma feitoria? É simples. Uma feitoria é uma praça forte, que pode ser de madeira ou de pedra, e serve para você defender o território e também fazer comércio com os nativos. Sim, o escambo do pau-brasil era feito nessas feitorias. Eles eram armazenados nesses fortes e quando os navios vinham, embarcados. Show de bola? Beleza? É assim que os portugueses conseguiam estar em vários locais ao mesmo tempo, gastando pouco e com pouca gente. Você constrói um forte ali, outro aqui, comercializa com os nativos. Isso acontecia na América, na África também, na Ásia nem se fala, com certeza. Então vamos voltar aqui. Gente, só para você ter ideia, por 2 vezes os franceses estabeleceram colônias, ou seja, núcleos de povoamento, tá certo? Ao longo dessa história colonial brasileira. Nós temos a França Antártica e depois a França Equinocial. Uma no Rio de Janeiro e a outra no Maranhão. 2 tentativas que foram frustradas pela intervenção da administração portuguesa para derrubar esses núcleos franceses. E um ponto interessante desses núcleos é que eles eram núcleos não só de tentativa de povoar, mas também eles eram protestantes, eles não eram católicos, eram piratas franceses que estavam aqui para também propagar a fé protestante, a fé luterana e calvinista. Show de bola? Passa aí então, para a gente finalizar por hoje. Francisco I da França, ao questionar o famoso acordo, deixou a frase lapidar. Gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e me excluiu da partilha. O testamento de Adão foi exatamente o argumento utilizado pelo Vaticano, pelo Papa Alexandre VI, para dividir o mundo entre Portugal e Espanha, porque se dizia que Adão teria deixado todas as ilhas do mundo para o Vaticano e, portanto, o Papa poderia dar essas ilhas ou para Portugal ou para a Espanha. Pessoal, para encerrar, foco, atenção aqui em mim. Gente, o que você precisa entender é que todos esses contextos aqui de ameaça dos franceses, de não colonização, tudo isso vai fazer com que o rei, em determinado momento, a partir de 1530, ele imagine que ele deva povoar o Brasil para aproveitar as terras, nem que seja para plantar, para valer-se desse latifúndio. Porque senão, os índios ameaçariam esses interesses da coroa portuguesa e os franceses também. Beleza, gente? Então, esse é o período pré-colonial brasileiro e ele encerra exatamente quando a coroa portuguesa entende que se não povoar, a França tomaria ou a empresa colonial no Brasil não daria certo. É mais ou menos isso que você precisa saber. Show de bola? É isso. E aí, minha gente, que aula! Eu adorei, eu adoro aula de história e com Pedro Botelho a aula fica muito melhor. Pedro, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu agradeço. Tá? Eu tenho um recadinho para mandar para vocês, minha gente. Solta aí, produção, por favor. Sabe o que é isso que está aparecendo na sua tela? Presta atenção aí, leia aí comigo, minha gente. Compromisso MDM com a tua aprovação. Presta atenção no que eu vou falar agora. É o compromisso do Melhores do Mundo com a tua aprovação. A gente liberou hoje esse compromisso para os nossos alunos, nos nossos grupos do WhatsApp, nos grupos oficiais. E acabamos de postar recentemente no nosso Instagram. O Melhores do Mundo quer muito a realização do teu sonho,
através da educação, através da tua aprovação. E nós resolvemos assumir um compromisso com você que está firme conosco durante essa pandemia. É algo jamais visto, porque só o Melhores do Mundo vai além de todos os extremos pelos seus alunos. O nosso compromisso com você, Fera Melhores do Mundo, é que você vai estudar forte, você vai manter o foco e a gente vai estar com você até o último minuto para conquistar a tua aprovação agora em 2020, seja no Enem ou no SSA. Mas, se liga, caso, porventura, de tudo isso que está nos acontecendo, a tua aprovação não vem agora nas provas de 2020, você que é Fera Melhores do Mundo, vai ter direito a bolsas de até 50% para vir estudar conosco novamente em 2021 e 2022. Ninguém jamais fez algo tão grande por uma turma, por um aluno, pela realização do teu sonho. Você, Fera Melhores do Mundo, presta atenção que eu vou falar mais uma vez. Vai manter o foco estudando, ligado em tudo que a gente tem para você. Aulas ao vivo que ficam gravadas, monitorias com resolução de questões, correção de redação ilimitada. Tu pode fazer 1000 redações por mês que a gente vai corrigir e te dar a nota. Além disso tudo, programa aberto na TV, porque se você não consegue assistir pela internet, você pode assistir pela TV também. Tudo liberado para o Fera Melhores do Mundo e ainda mais, a gente tem o nosso compromisso solidário com quem não consegue assistir pela internet, então assiste pela TV, está sendo divulgado, está passando em mais de 35 municípios de Pernambuco. Mas para você que é Fera Melhores do Mundo, que está firme conosco, que está focado para ser aprovado agora em 2020, agora, nas provas de 2020, se porventura, diante de tudo que está acontecendo, a tua aprovação não vier no Enem de 2020, no SSA de 2020, e a tua nota não for legal, tu vai estudar com a gente de novo, no presencial, em 2021 e 2022, com bolsa de até 50% de desconto. Quer saber como vai ser? Fala com a gente, ou por telefone, ou pelo Instagram, ou nos grupos oficiais do curso. Manda um zap, que a gente está aqui para te receber e te explicar direitinho. Beleza? Vamos voltar para a aula? Minha gente, não acabou não. Aqui tem aula de todo tipo. Acabou a aula de história maravilhosa com Pedro Botelho. E eu chamo a esse palco lindo, maravilhoso, projetado pela Conceituar Design, o nosso queridíssimo showman, Jonathan Alves, de Biologia. Chegue cá. Tudo bom? Tá higienizado, tudo certinho. Fique à vontade, viu? O palco é todo seu. Olá, pessoal. Olá, feras. Olá, você, telespectador que está aí conectado e participando da nossa aula. A aula agora é de Biologia, é comigo, o professor Jonathan Alves. Mandar um salve para Carpina, um salve para a Lagoa de Itaenga. O pessoal aí está conectado em peso pela Rede TV, pela Nova Nordeste, né? Vamos lá começar. Aula de Biologia, bioenergética. Bioenergética é a parte da biologia que estuda os processos energéticos em qual os componentes dos seres vivos estão envolvidos. Primeiro, um conceito básico, que é o conceito de metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Essas reações químicas, elas podem ser de soma, de síntese ou de quebra, que é o catabolismo. Eu vou chamar aqui Consuelo, vem cá, Consuelo. Eu gosto da biologia com exemplo, certo? Vou dar um exemplo de uma reação metabólica, por exemplo. Tira a máscara, por favor, Consuelo, só um segundo. Imagine agora que eu tenho aqui na minha mão um pão. Eu tenho um pão, certo? Receba o pão, por favor. Agora, mastigue o pão, Consuelo. Coloque na boca, abra a mão. A outra mão agora. Cospe o pão. Cospe. Opa. Consuelo, eu lhe pergunto, o pão que entrou na sua boca é o mesmo que saiu? Não, acho que não. Por que não é? Porque sobre esse pão agiu a saliva no processo de salivação. Então, antes de entrar no teu corpo, era alimento. Depois que entrou no teu corpo, passou a ser bolo alimentar. Agora, engole de novo o pão, Consuelo. Engole, vai, Consuelo, vai. É só hoje, vai.
Mastiga, engole. Passado algumas horas, Consuelo digeriu o pão. Isso. Tic-tac, 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 tic-tac. Agora vontade de ir no banheiro, Consuelo, algumas horas depois. Opa, meu Deus, fazendo isso ao vivo. Consuelo, agora saiu, vejo que saiu alguma coisa. O resíduo fecal, ele é o mesmo pão que entrou na tua boca? Claro que não. Por quê? Porque houve transformação química, transformação metabólica. Isso é metabolismo. O metabolismo pode ser para somar ou para quebrar. As transformações químicas que ocorrem no nosso corpo, a gente chama de metabolismo. Por isso que o alimento que entra pela nossa boca não é o mesmo que sai por aquele lugar. Gente, as reações, elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Isso vocês veem em química. Química, quando libera energia, a reação é exotérmica. Quando absorve energia, é endotérmica. Em biologia, só muda o sufixo. Em vez de eu ter endotérmica e exotérmica, eu tenho endergônica e exergônica. Por exemplo, você vai lá, uma reação. O padre ou o pastor, quando ele é exorcista, ele faz: entra demônio na tua casa, entra na tua vida. Ou ele faz: em nome de Jesus, sai. Ele pede para sair. Logo, a reação, quando ela é de liberação de energia, ela é uma reação exotérmica. Quando é de absorção de energia, é uma reação endotérmica. Nesse caso, endergônica, porque em biologia muda o sufixo. Vamos lá, vamos passar o slide. Na próxima tela, Consuelo, a gente tem aí, em biologia, energia é ATP. Os seres podem ser autótrofos ou heterótrofos. Você já viu uma planta comendo de garfo e faca no restaurante e arrotando depois de tomar um copo de Coca-Cola? Não. Por que você não vê uma planta comendo de garfo e faca e arrotando depois de um copo de Coca-Cola? Porque ela produz seu próprio alimento. Diferentemente de nós, que somos seres heterotróficos e necessitamos ingerir outros seres para a obtenção de energia. Dê um grau, Consuelo. Olha essa tela. Música de Caetano Veloso. Luz do sol que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. A luz do sol, a folha traga. A folha traduz. Em folha, em graça, em verde, em vida, em força, em luz. Essa questão da UFV que foi adaptada, ela pergunta: analise o que o autor dos versos quis dizer com isso. Rapidamente a música, isso é uma produção, ó. Rapidamente, o aluno que é fera, quando ele pega um texto desse, ele já vai procurar o assunto a qual está envolvido. E se você é fera, com certeza você pensou: a luz bate na folha. A folha absorve essa energia, porque nele tem clorofila. Essa absorção de energia é necessário para um processo bioenergético de nutrição dos vegetais e de algas, que é o processo de fotossíntese. Na fotossíntese, a planta absorve pela raiz água e sais minerais, pela folha a energia luminosa do sol. Na porção inferior, apresenta os buraquinhos chamados de estômatos, que capturam o CO2 atmosférico, faz uma vitamina, que a gente chama de fotossíntese, e distribui essa vitamina para crescimento do vegetal. Ô professor, esse processo que foi tratado no texto, obviamente é o processo de fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese, a luz está entrando ou saindo? A luz está entrando. Logo, seria uma reação endergônica ou exergônica? Endo, lembra? Endo é aí dentro. Se energia entrou, o processo é endergônico. Marca e não erra na tua prova. Dê um grau, por favor, Consuelo, dê um grau. Olha a questão, viu, gente? Olha a questão. Eu vou chamar a atenção. Olha em mim, foca em mim. Olha para mim e pensa comigo. A energia não pode ser criada nem
destruída. O que é que você lembra? De Lavoisier. Lavoisier dizia, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia não pode ser criada nem por mim, nem por você. Apenas utilizamos mecanismos para converter uma forma de energia em outra. E assim também faz a planta, quando ela absorve a energia luminosa do sol, e essa energia luminosa vai ser convertida em energia química. Essa energia química tão necessária para o crescimento do vegetal e para a vida dos demais seres vivos. Uma vez que nós, seres humanos, dependemos dos vegetais, que estão na base da cadeia alimentar. Quando eu imagino que não podemos viver sem os vegetais, eu não só imagino por uma questão de produção de oxigênio, porque o pulmão do Brasil não está nas florestas, e sim nos mares. Os maiores produtores de oxigênio são as algas, e não as plantas, mas sim por uma questão de estar na base da cadeia alimentar. Consuelo, por favor, deixa nessa tela, acompanha, volta lá, Consuelo, volta lá, acompanha comigo. Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha em graça, em vida, em força e em luz. Diz respeito ao processo de degradação de matéria orgânica dos vegetais. É isso que o texto está contemplando? Letra B. Trata da importância da adubação inorgânica pela misericórdia. Se tu marcar essa é porque tu não estudou. Chama a atenção para o perigo de agrotóxicos utilizado na agricultura. O texto não falou de agrotóxicos. Letra D, faz referência ao processo de nutrição mineral das plantas. E letra E, refere-se ao processo de absorção e conversão de energia luminosa em energia química, que é o que retrata o real processo de fotossíntese. Dê um grau, Consuelo, por gentileza. Aí a gente tem um esquema em que mostra a luz do sol batendo na folha, no mesófilo da folha, que é o tecido vegetal rico em clorofila. A clorofila absorve essa energia luminosa do sol por um complexo de antenas, que a gente vai ver mais adiante, e a fotossíntese é realizada. Tem mais um grau, Consuelo, por gentileza. Agora vem para a organela. Vocês assistiram com o professor Carlos Bravo? Na aula de organelas, diversas organelas. Dentre essas organelas, ele especificou o cloroplasto como a organela da fotossíntese. A maquinaria necessária para que a fotossíntese ocorra depende desta organela. De DNA próprio, organela de dupla membrana. E a gente vai gravar agora as estruturas dessa organela. Olha comigo, olha comigo. Essa bolinha, a gente vai chamar de tilacoide. Tilacoide é a unidade que está dentro do cloroplasto. O conjunto de tilacoide em coluna a gente chama de grano. E todos os granos que formam o cloroplasto a gente chama de grana. Lembra? Uma rodelinha, tilacoide. Conjunto de rodelas enfileirado, grano. Todas as rodelas juntas, grana. Professor, a primeira etapa da fotossíntese ela acontece aqui, na membrana plasmática. Ou melhor, na membrana da tilacoide. Ô professor, esse assunto eu vou conseguir aprender todo ele só nessa aula de 20 minutos? Não, você tem que pegar o caderno, você tem que revisar, acompanhar as nossas outras videoaulas, que vamos complementar essas informações. Um grau, por favor, um grau, por favor. Aí observa, fotossíntese é dividida em duas etapas. Primeira, a etapa clara. Você faz assim comigo. A fase clara fotoquímica é chamada pela clorofila, a luz é captada. Usa a água liberando o O2, produz o ATP e também o H2, a fase clara. A fase clara é chamada de fase fotoquímica. É fotoquímica porque depende de quê? Da luz. É uma fase que depende da luz para funcionar. Nessa fase acontecem dois processos. O processo de fotólise da água e o processo de fotofosforilação. No processo de fotólise, eu vou pensar luz, lise, quebra. Se eu tenho fotólise da água, eu tenho quebra da molécula de água na presença da luz. E o processo de fotofosforilação, fotoluz,
fósforo de fosfato, e fosforilação é acréscimo de fosfato na presença de luz. Então, fotossíntese é subdividida em duas etapas. Primeira etapa, fase clara, também chamada de fotoquímica. O que é que acontece? Fotólise da água e fotofosforilação. Anota que vai estar na tua prova, fera. Anota que vai estar na tua prova. E tem uma segunda etapa, que é a fase escura, que acontece no estroma, que é o espaço entre um grânulo e outro no cloroplasto. Essa fase escura, o termo fase escura não é tão apropriado, porque quando a gente fala de fase escura, a gente pensa que ela ocorre só no escuro. E, na verdade, essa fase escura também pode ocorrer no claro. Ela depende dos produtos da fase clara. Nele vai acontecer fixação de carbono e recebe o nome de ciclo de Calvin, como a gente já viu nas aulas, como a gente vem acompanhando na literatura. Tem um grau, Consuelo, por favor? Observa. Eu tenho aqui a reação da fotossíntese. Cortou uma parte, mas tudo bem. E a gente vai ter a reação da fotólise. Eu tenho água, a água vai ser quebrado, eu vou ter desprendimento de elétron, liberação de O2 e prótons H+. Esse oxigênio da fase clara, proveniente da fotólise, é esse que a gente vai utilizar no nosso processo de respiração. Tanto da fotossíntese realizada por plantas, como das fotossínteses realizadas por algas. Há desprendimento de elétrons e de prótons H+. Esse processo é a fotólise. Na fotofosforilação, é acrescentar fósforo à molécula de ADP. Eu tenho ADP, a adenosina difosfato, porque tem 2 fósforos. Quando eu acrescento fósforo, eu faço uma fosforilação, ele vira um ATP. Só que essa fotofosforilação, ela não é assim tão simples. Ela pode acontecer de 2 formas. Ela pode ser a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Olha para a minha mão. Imagina aqui que eu tenho um complexo de clorofila, chamado de complexo P700. A luz solar, ao bater nesse complexo, ela vai liberar fótons carregados, pacotinhos de energia, que vão fazer com que os elétrons pipoquem desse complexo. Esse pacotinho de energia vai fazer com que os elétrons eles migrem de orbitais de energia para outros de maior energia. Mas esses elétrons precisam voltar para o seu orbital de origem, desprendendo energia. Nessa forma, a gente vai ter liberação de elétrons que vão ser utilizados para a produção de ATP. Isso numa fosforilação cíclica. Na cíclica, eu vou ter um fotossistema 2, P680, onde eu tenho novamente a luz solar batendo, desprendimento de elétrons. Esses elétrons, só que em vez de retornar para a mesma clorofila, mesmo complexo de clorofila, ele vai ser jogado para o P700, tendo um processo aberto e não mais fechado, que seria uma fotofosforilação acíclica. Nesse momento agora, passa aí, Consuelo, por favor, a tela. A gente tem a luz do sol batendo nos cloroplastos. Ao incidir no cloroplasto, eu vou ter na fase clara liberação de energia, liberação de prótons H+, que vão formar o NADP. E você vai me perguntar, se na fase clara eu já produzi oxigênio, se na fase clara eu já produzi ATP, por que eu vou fazer a fase escura, que vai consumir o ATP produzido na fase clara? Porque aqui eu só tenho uma moeda energética, eu só tenho um ATP. E um ATP que é pouco. Então, eu vou utilizar esse ATP, juntamente com o CO2 atmosférico, que vai entrar nesse ciclo de Calvin na segunda etapa, e ele vai ser o combustível, parou? Ele vai ser o combustível para a fase escura ou ciclo de Calvin. Para a produção de quê? Para a produção de glicose, porque a planta também faz respiração celular. Se ela tem glicose, aí ela pode entrar num ciclo de reações que a gente vai ver na próxima semana, que é o ciclo da respiração celular, e me gerar, em vez de 10 ATPs, 12 ATPs, me gerar lá 36, 38 ATPs por meio do processo de respiração celular. Tem mais um grau, por favor? Nesse próximo slide, que tem esse esquema da fase clara e da fase escura, a gente vê isso. Entrou luz, entrou água, liberou O2, fase clara. Liberou ATP, fase clara. NAD sofreu uma redução virando NADH, NADPH, fase clara. Esses produtos vão ser utilizados na fase escura. Gente,
Mais um grau. Pode dar 2 para a gente responder uma questão. A fotossíntese é o início da maior parte das cadeias alimentares do planeta. Sem ela, os animais e muitos outros seres heterotróficos seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação encontra-se nas substâncias orgânicas produzidas pelas plantas clorofiladas. Sobre o processo fotossintético, podemos afirmar corretamente que durante a etapa fotoquímica ocorre, lembra, fase fotoquímica, fase clara, fase química, fase escura. O que acontece na fase fotoquímica? Liberação de oxigênio e fotólise da água. Fera Melhores do Mundo, não erra e gabarita a questão. Um abraço para Carpina, Paudário, Lagoa do Carro, que estão conectados na nossa live. Oi, oi, minha gente, vamos terminar por hoje, que se deixar, esse menino vai cantar aqui e vai me fazer pagar muito mais mico. Jonathan, muito obrigada pela participação de hoje. Fera, a gente se vê amanhã de novo. Beijo! Tchau, tchau.